Ainda sobre os estilos, cada criança é única. Especialmente quando a gente. Especialmente. Isso é especialmente evidente quando se trata de estilo de aprendizagem. Se você tem 4 filhos, é provavelmente que você tenha notado que cada um deles tem uma maneira única de absorver essas informações. Enfrentar os desafios educacionais, pessoais e consequentemente emocionais. Entender e abraçar essas diferenças pode ser a questão chave para apoiar o seu sucesso acadêmico, o seu sucesso educacional. Quando falo acadêmico, é porque é entre a educação até a base, até a educação base, até o seu processo acadêmico, pós-graduação, porque isso é fundamental para a autoestima e a, a identidade do aluno. E aqui eu tenho algumas estratégias que podem te ajudar a entender algumas necessidades individuais dos seus alunos, que pode entender essas necessidades individuais no processo de aprendizagem do seu filho. Para o seu filho que você acha que ele é individual, utilize gráfico, recursos visuais, imagens, vídeos, filmes, tá? Em seus processos de estudos. Nos seus processos de estudos. Forneça mapa, diagrama, cartaz para ele poder fazer. Você pode fazer junto, é muito interessante, é muito gostoso fazer algo junto com o pai, com a mãe, com o responsável. Sim, faça junto, porque ele, além de gerar uma conexão, gera um sentimento de pertencimento e aprovação, querendo ou não. Não só aprovação onde você fala diretamente para ele, a oral, mas sim de que, poxa, você está comigo, mas também incentiva a independência dele. Então você vai, além disso, além dos mapas, né, diagramas, cartazes, para a gente poder fazer alguns conceitos, desenhar, incentivo. Ele vai ser o cara, ele vai ser o aluno da telinha, digamos assim. E, inclusive, incentiva a criação de mapa mental. Se ele gosta de tecnologia e ainda está utilizando alguns recursos físicos, como papel e caneta, vamos tentar migrar também um pouquinho vamos tentar migrar entre as duas ferramentas, fazendo a criação de mapas mentais para organizar e das ideias, tá? Eu ajudo a fazer isso, aqui nas nossas aulas eu consigo ensinar você, o seu filho, a fazer esse tipo de mapa mental. Incentive a criação desses mapas mentais. Uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar é a Miro, Miro, que ela é muito didática, ela é autoexplicativa e a gente consegue editar muito fácil, tanto no celular quanto no computador. 2. Para o seu filho que tem a característica auditiva, vamos promover, quando eu falo auditiva, não é só de ouvir. Ele também tem que falar. Ele vai querer falar, porque quando ele fala, ele aprende mais. E não é para falar, não é para fazer ele falar com uma chinelada na mão. Vamos, fala caramba, fala, senão se você errar, eu vou dar uma chinelada. Não. É uma conversa legal, uma conversa gostosa. E, tipo, por exemplo, tem um meme na internet que na verdade não é meme. É um vídeo de uma criança onde a mãe pergunta: E aí, filho, como foi na escola? Ah, eu acho que fui mal, né? Porque eu vou ter que voltar amanhã. Então, esse é um diálogo, por mais que seja inocente, é um diálogo onde a gente vê que o filho tem uma comunicação muito expressiva e muito sincera e expressiva, sincera e afetuosa. Quando eu falo afetuosa, não é de eu te amo ou de afeto e carinho. É tipo, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser com minha mãe ou com meu pai. Então é esse tipo de promover discussões em família sobre o que vocês estão aprendendo. Tem um processo de um aluno que não é necessariamente um aluno, é mais uma pessoa da minha família,
que teve uma negligência nesse quesito e ele é um aluno onde ele tem esse processo de aprendizagem auditiva. E eu faço... Hoje ele chega e fala para mim, e aí, tá podendo... Foi muito interessante, muito... Foi muito gostoso o processo que a gente teve hoje, porque ele chegou e tá tempo pra conversar? E eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu tava descansando. Sim, pensei que fosse uma conversa séria. Me explica sobre isso. Nossa, a gente viajou e não só expliquei, mas fiz com que ele... Deixei, na verdade, não fiz, eu deixei com que ele se expressasse. E à medida que ele se expressava, o processo de aprendizagem dele foi se fomentando e, consequentemente, ele entendeu coisas que muito lá na educação básica, na faculdade, porque ele é um aluno pós-graduando, ele não conseguiu aprender. Por mil outros motivos que eu não vou estar citando aqui por questões de direito e privacidade. Enfim, não precisa nem ser discutido isso. Então, esse tipo de promoção de discussão são em família, pelo menos seja em família, mas que seja entre duas pessoas que estão promovendo, no caso, um aluno e outra pessoa que estejam promovendo o mesmo objetivo. É fazer com que o aluno possa entender. Incentivar um pouquinho mais da leitura, não deixar para que ele possa somente falar e aprender, porque a leitura em si vai trazer base, conteúdo para que ele possa se expressar. Vamos ler esse parágrafo e você vai me dizer o que você vai entender. Ele vai ler, ele pode ler e não entender, mas quando ele vai me explicar, ele vai entender. Pelo menos vai entender um pouco mais do que o processo de leitura, que é um outro processo. Também incentivar a própria leitura em voz alta. Eu, particularmente, não sei ler em leitura em voz alta, parece que eu sou analfabeta. Uma vez me botaram numa reunião para poder ler em voz alta, eu estava tão nervosa que parece que eu perdi todos os contextos ortográficos, porque eu não sou um aluno que me segura lendo em voz alta. Eu sou um aluno que me segura e lendo em voz, ou mesmo mentalmente, para depois eu expressar. Então, entenda qual tipo de perfil, se o seu filho for auditivo, tá? Então, não passe em momento algum, não faça ele passar vergonha, nem constrangimento, nem ansiedade. Isso é muito difícil, é muito ruim. Explore os recursos educacionais. Nós temos os formatos em áudio, nós temos podcasts, nós temos vídeos, nós temos rádio. Uma rádio que eu gosto muito para quem tá querendo fazer Enem é a Voz do Brasil, porque a Voz do Brasil geralmente quase sempre acerta o tema do Enem daquele ano. Todo dia faz às 18 horas faz uma reportagem muito mais apurada. Faça sempre uma redação sobre na reportagem das 18 horas. Isso é uma dica que eu quase sempre acerto. Enfim. Então, para o filho sinestésico, que lembrando que é o filho que se mexe, que quer pegar, que quer desmontar, é o filho que vai desmontar Eu fiz uma vez isso. Uma vez eu desmontei Qual o nome? Uma vez eu desmontei um relógio bonitinho, antigo que eu tinha, para ver como funcionava, porque eu perguntei, eu não tinha acesso à internet ainda, eu era bem pequenininha. Quando eu falo bem pequenininha, eu tinha uns 5 anos, já tinha acesso à ferramenta, mas eu desmontei todo para entender como funciona. Eu entendi tudo, sacei a minha vontade de conhecimento ali. E aí, quando tive acesso à internet, isso é muito mais expressivo. Ele também vai se manifestar como um aluno que vai procurar tutorial na internet. Tá? Então, fica aí de olho e vai perguntando, vai tentando identificar.
proporciona atividades práticas, como eu acabei de dizer aqui, práticas para ele possa fazer em casa. Tutorial YouTube, eu acho que eu não tenho outro local para poder vocês planejarem algo mais preciso. Se estiver estudando química, Manual do Mundo. E o Manual do Mundo também ele tem outras atividades que também não precisa ser exatamente química, mas que são de ensino fundamental para esse tipo de aprendizagem. Estimula através de jogos, através da imaginação, que tenha um movimento físico. Quando eu era criança, tinha uns bloquinhos de madeira que veio antes dos Legos, que a gente montava. E eu era engenheira. Eu era muito engenheira. Meu Deus. E eu fazia um monte de castelinho com isso. Aquilo era incrível. Porque eu tô falando de brinquedo de 3 anos de idade, eu lembro. Permita que eles possam escrever, desenhar, enquanto eles possam escrever, tá? E desenhar enquanto eles estão aprendendo. Quando eu tô falando que estão aprendendo se eles estão na aula ou estão num processo auditivo ou estão andando pela sala, permita sempre que eles tenham um bloquinho e uma caneta. Um bloquinho pode ser um post-it, ou eles estejam riscando alguma coisa, desenhando, riscando. Geralmente, os alunos têm 2 a 3 comportamentos de absorções de ensino, de absorção de aprendizagem. Eu, nesse momento, eu tenho um sinestésico. E também eu tenho o auditivo, que é o mais predominante no meu. E eu faço um teste, tudo para poder saber quais são os predominantes do aluno. Enfim, no momento são estes. E para onde eu vou, eu tô com uma caneta e um post-it. Por mais que eu vá jogar RPG, por mais que eu vá fazer compras, por mais que eu vá fazer qualquer coisa e eu só faça uma estrelinha, sabe qual é o poder dessa estrelinha? Que quando eu olhar de novo, eu posso até esquecer, porque eu sou esquecida, muito esquecida. Mas quando eu olhar para essa estrelinha, eu vou lembrar de todo o conceito que eu estava trabalhando, eu estava estudando naquele momento. E eu vou lembrar de cada tópico que eu sentia. Isso se chama ancoragem, memória. Memória ancorada em algum ato específico. E o sinestésico ele vai fazer isso se ele estiver em movimento. No caso, o movimento perna, movimento mão. Ele pode estar sentado, mas ele vai estar com a perna balançando. E vai estar aprendendo. É a questão de estar em movimento. Já para o último agora, que é o meu preferido, para o leitor e o escritor, que é aquele aluno que a gente sabe que vive com um braço, com praticamente aquele aluno que vive com um livro na mão, que vai estar lendo e vai estar no mundo da imaginação, geralmente, tá? Isso é uma das características que pode ser apresentada nesse perfil. A gente pode trazer leituras, seja grandes ou pequenas, de outras variedades, tá? Eu não vou dizer para ler Machado de Assis, mas que leia um continho de Turma da Mônica Jovem. Incentive a escrita de diário, resumo, história, incentiva a criação de argumentos, da redação, onde ele escreve, tem uma ideia, tem um problema, a gente traz uma solução ao problema e também nós propomos a aplicação desse problema. Eu acho que a redação é uma das principais ferramentas que a gente pode estar dando para esse tipo de absorção, de aluno que tem esse tipo de absorção. Que a gente vai valorizar a resolução de problemas por meio da escrita, da expressão escrita lida. Ah, mas eu tô com preguiça de ler 29 páginas do livro, de um artigo.
Certo, entendi. Nós temos também uma dica extra, o audiobook. O audiobook vai ser tanto para você incentivar o aluno a ouvir e ler ao mesmo tempo, no caso para o aluno escritor, leitor, quanto para o aluno que tem a facilidade auditiva a absorver conteúdo. Claro que nós vamos não exagerar muito nessa observação de tempo, na questão do conteúdo, para não se dissipar demais e esquecer que está tendo. Não se distrair. E não se distrair. É normal que cada criança, como eu estava dizendo, tenha uma combinação de estilo, uma aprendizagem. E essas preferências elas podem mudar de acordo com o tempo. Então, é essencial que a gente tenha um diálogo aberto, aquele diálogo apaixonante que eu disse mais cedo. Descubra como é que ele funciona, faça o teste comigo, ajuste as suas estratégias de acordo com o necessário. E quando a gente conseguir reconhecer essas diferenças individuais, você vai conseguir contribuir para um ambiente muito mais acolhedor no processo de aprendizagem, mais inclusivo e, consequentemente, mais personalizado na sua casa.